Pai do Senhor, queridos, tudo bem? Estamos de volta para a continuidade dos nossos estudos sobre doutrinas da Bíblia, as verdades fundamentais de nossa fé. Desta feita, estaremos juntos estudando a lição 3, que tem por título Cristo, expressão visível do Deus invisível. Contando com a graça de Jesus e com as vossas orações, iniciaremos a nossa terceira lição, como sempre fazemos, trazendo o esboço da mesma e os seus objetivos conforme apontados no nosso manual de estudos. Página 77, 76, 77, nós temos a nossa introdução à lição, onde encontramos o seu esboço apresentado e também a apresentação dos seus objetivos. A lição está dividida em 4 textos. O texto número 1 fala-nos sobre a humanidade de Cristo. O texto número 2 fala-nos sobre a deidade de Cristo. O texto número 3 fala-nos sobre união da deidade e da humanidade de Cristo. E o texto número 4 sobre as obras de Cristo. Os objetivos da lição são também divididos em 4 objetivos. Primeiro, apontar na Bíblia as evidências da humanidade de Jesus, tais como o seu nascimento de mulher, a linhagem, o desenvolvimento físico e intelectual, as limitações humanas, etc. Segundo objetivo, alistar os direitos divinos exercidos por Jesus, bem como os seus atributos que assinalam o seu caráter divino. Terceiro objetivo, discorrer sobre a natureza e o propósito da encarnação de Cristo. Quarto objetivo, identificar as obras de Cristo e o seu significado e valor para nós. Página 78, iniciaremos com o texto 1, que trata sobre a humanidade de Cristo. A nossa lição, através deste texto de número 1, vai iniciar falando sobre a encarnação de Jesus. Desde já, destaco, saliento, que o tema encarnação, daqui a pouco, tornará a ser abordado. Ele é abordado aqui no início da presente lição e mais à frente vocês perceberão em vossos manuais e em nossa aula que o tema encarnação de Cristo, a encarnação do Verbo, volta à tona. Em sua primeira exposição, o tema encarnação, ele é destacado, sobre ele é afirmado o grande valor para a fé cristã. A lição, ou o texto do número 1, se inicia com a afirmação de que, dentre todos os elementos distintivos da fé cristã, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida alguma, se enquadra entre aqueles que são mais fundamentais, por exemplo, associado com a doutrina da ressurreição. O Verbo tornou-se carne. A sequência vai citar, destacar o mistério da encarnação, falando do seu propósito. O mistério que circunda, segundo o parágrafo do nosso texto primeiro,
Diz o seguinte: o mistério que circunda esse evento miraculoso dissipa-se um pouco quando percebemos que o mesmo fez parte de uma nova série de atividades da parte de Deus. O Filho de Deus tornou-se carne para livrar o homem, uma criatura de carne e sangue, quando ele mesmo adquiriu carne e sangue. Diz ainda, ele fez isto a fim, percebam os termos que indicam propósitos, ele fez isto a fim de prover a salvação para os homens mediante a sua própria morte. E conclui, com a encarnação, Deus pôs em movimento o seu plano de redenção sobre a terra, e é citado Gálatas 4:4, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, e em seguida se conclui que não havia outra maneira pela qual ele pudesse concretizar o seu propósito salvífico. Esta foi a maneira de Deus, a encarnação do Filho. Ainda falando sobre encarnação, na página 79, mais uma vez, enquanto doutrina, ela é destacada e o comentário, o texto, na sua introdução, no primeiro parágrafo, na página 79, diz que a encarnação, portanto, ou seja, em termos conclusivos, é um ponto crucial para o pecador. Como afirmei, daqui a um pouco a gente retorna ao tema encarnação. Mas avançaremos agora, discorrendo um pouco sobre os ancestrais e o desenvolvimento humano de Jesus. Lembrando para vocês que abaixo da página 78 e 79, nós encontramos mais um daqueles riquíssimos subsídios teológicos, e aqui falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, que vocês devem, com certeza, explorá-lo o máximo possível. Voltemos então para a abordagem acerca dos ancestrais e do desenvolvimento humano de Jesus. O texto inicia com a afirmação de que dois dos escritores dos evangelhos, Mateus e Lucas, lembrando que Mateus foi um dos 12 apóstolos que andou com Jesus durante todo o período do seu ministério, e Lucas foi um médico pesquisador que também, pela graça de Deus, pôde, posteriormente, após a ascensão de Jesus, pôde pesquisar e, inspirado pelo Espírito Santo, escrever o seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, além de Lucas também ser o escritor de Atos dos Apóstolos. Então, Mateus e Lucas traçam a árvore genealógica de Jesus Cristo. Mateus a acompanha de volta até Davi, conforme Mateus 1:17, e Lucas acompanha a linhagem de Jesus de volta até Adão. Lucas capítulo 3, versículo 23 e 38. Então, uma leitura na genealogia de Mateus, na genealogia de Jesus encontrada em Mateus, e na genealogia de Jesus encontrada, descrita, especificada por Lucas, ambas cooperam no sentido de demonstrar, de corroborar com a humanidade de Jesus. Alguns pontos de destaque no trato sobre a humanidade de Jesus segue-se no texto, como também segue-se abaixo
das páginas 80 e 81, o subsídio teológico, sempre lembrando-vos da importância destes subsídios. Dentre alguns pontos aqui destacados, encontramos que Jesus, enquanto homem, teve um nascimento singular. Diz o texto em nossas mãos, segundo parágrafo da página 80. Apesar de dizermos que Jesus teve ancestrais humanos, devemos salientar que ele não teve um pai humano natural. José não foi o seu pai natural. Ele foi concebido de forma sobrenatural através de uma ação do Espírito. O Pai, através do Espírito, operou de forma sobrenatural para que Maria engravidasse. A Virgem Maria engravidasse. Quando nós falamos desses termos, para que a Virgem Maria engravidasse, nós não estamos aqui corroborando com a ideia da virgindade perpétua de Maria. Poderíamos colocar a expressão de outro jeito. Maria, ainda virgem, engravidou por obra do Espírito, pelo poder do Espírito. E, colocando dessa forma, certamente não recai sobre a fala nenhuma dúvida sobre aquilo que estamos querendo passar para vocês. Um segundo aspecto destacado no presente texto tem a ver com o desenvolvimento físico e mental de Jesus. Na condição de homem, Jesus desenvolveu-se fisicamente e mentalmente de acordo com as leis básicas ordinárias do crescimento ou desenvolvimento humano. Cada etapa foi respeitada, claro, com um grande diferencial, em razão de ser quem era, de ser perfeito, de ter um corpo físico sem pecado, sem habitar pecado em sua carne, em virtude da sua perfeição em todos os aspectos. O desenvolvimento físico e o desenvolvimento intelectual ou mental ou cognitivo de Jesus foi sem igual. Todos nós, por causa do pecado, podemos ter problemas no nosso processo do desenvolvimento físico e mental. Jesus não teve. Ele foi homem perfeito, e como homem perfeito, nesses aspectos físicos e mentais também, a perfeição fez diferença. Contudo, como o texto especifica com muita propriedade, as leis no processo de desenvolvimento físico e mental foram respeitadas. Ele ia crescendo, como diz Lucas 2,40, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele crescia corporalmente, ele crescia mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, ele crescia espiritualmente, a graça de Deus estava sobre ele. É um processo de crescimento pertinente à sua humanidade. Daqui a um pouco falaremos sobre a divindade de Jesus. E sem dúvida alguma, quando nós estudamos sobre essa realidade, sobre o fato da natureza humana e divina presente em Jesus,
a fé entra em ação, porque assim como no caso do estudo da Trindade, e no caso do estudo de qualquer evento ou fato sobrenatural, e que milagres que ultrapassam os limites da nossa capacidade de compreensão, olha, uma boa e grande dose de fé se faz necessária, do tipo, não dá para entender em sua plenitude o processo, mas nós acreditamos, nós cremos, os fatos estão especificados e narrados na Bíblia, ok? Então, continuemos nessa caminhada de fé, crendo no milagre da encarnação, conforme nos apresentado nas Escrituras e conforme a nossa própria experiência com o Cristo vivo, com o Verbo que se fez carne, morreu, ressuscitou, foi exaltado, está à direita do Pai e ainda se relaciona e se revela a nós. Então, nessa caminhada de fé, compreendendo e entendendo com base naquilo que a revelação, que a Bíblia nos revela, o texto nos informa, nesse processo de crescimento e desenvolvimento, que, por exemplo, o desenvolvimento mental de Jesus não resultou apenas de instrução formal. Nos dias de Jesus era comum que todos os meninos judeus frequentassem a escola. A escola nos dias de Jesus funcionava nas sinagogas do período durante a semana, e nos finais de semana havia o espaço sinagoga. A sinagoga, o seu espaço, era utilizado para fins de reuniões de oração, de estudo da palavra de Deus. Mas no dia de Jesus a sinagoga servia como escola. Essa informação vocês vão obter em livros, em manuais de estudo e em comentários bíblicos, com foco nos usos, nos costumes e nas práticas sociais dos dias de Jesus. Tá bem? Essas informações mais detalhadas do aspecto cultural do Antigo e do Novo Testamento, há livros que vão ampliar em muito as informações que a Bíblia nos passa, e até aquelas informações que a Bíblia omite, porque eram informações que, pela direção e inspiração do Espírito, não foi necessário estar registrado. Imagina se tudo fosse registrado. Teríamos uma Bíblia de uma proporção gigantesca. Então, apesar do não registro, não significa que essas informações culturais não sejam importantes. Elas são muito importantes para a interpretação do texto, para o entendimento de como as coisas funcionavam, e aqui, no aspecto cultural, a questão educacional, e também, quando nós estudamos esses aspectos culturais, entram a questão política, religiosa, etc. Então, sim, todo o processo de desenvolvimento de Jesus, respeitando-se a sua humanidade, foi resultado de uma cooperação de fatores, de processos de ensino e aprendizagem que ele recebeu e que envolveu, sem dúvida alguma, que envolveu seus pais. Desde o Antigo Testamento, os pais ou a família era o primeiro espaço onde a criança lidava com o conhecimento das Escrituras, com a história do seu povo, onde os fatos passados lhe eram contados. Quando nós estudamos isso a partir do Antigo Testamento, a gente percebe como em Israel
como no contexto do povo de Deus, essa questão da educação foi se desenvolvendo e chegando nos dias de Jesus, como já falamos, nós temos a sinagoga e professores ali que cumpriam a sua missão educativa na sinagoga, alfabetizando, nesse caso, obviamente, ensinando a ler e a escrever, e contribuindo em todos os níveis básicos e fundamentais da educação judaica. Então, professores contribuíam com isso, até que na idade própria, a partir dos 12, 13 anos de idade, aqueles que desejavam avançavam nos estudos para se tornar um doutor da lei. E aí sim, iam estudar com os rabinos, como por exemplo Paulo estudou com Gamaliel. Mas eram poucos os meninos judeus que seguiam a carreira vamos chamar aqui de teólogos, doutores da lei, escribas, no contexto do judaísmo. Jesus não seguiu e não temos indicação de que nenhum dos seus apóstolos, daqueles que caminharam com ele, avançaram. Temos apenas a informação do que o apóstolo Paulo, sim, esse foi para além do nível fundamental, vamos chamar assim, ou básico, da educação judaica, e quando se converteu já estava estudando para ser um doutor da lei aos pés do rabino, do mestre Gamaliel, ok? Mas há uma série de fatores aqui que resultou no desenvolvimento mental de Jesus, que deixou no registro do encontro dele com os doutores da lei em Jerusalém, que deixou os doutores da lei surpresos, assustados até diante de tão grande sabedoria. O capítulo Lucas registra no seu capítulo 2 esse encontro ali, quando Jesus, aos 12 anos de idade, esteve ali em Jerusalém, né? Seus pais o perderam, e quando retornaram, encontraram Jesus diante dos doutores da lei. Precisamente, na realidade, o texto, para ser bem mais específico em termos de identificação, se encontra no capítulo 2, do versículo 39 ao 47, mais especificamente fechando com 52, que onde está a afirmação que crescia Jesus Cristo, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Estudar sobre o desenvolvimento de Jesus, e principalmente o desenvolvimento mental, intelectual, cognitivo, é fascinante. E nos níveis mais avançados do estudo da teologia, eu aconselho a vocês a mergulharem de forma mais profunda nesse estudo, que pelo menos para mim tem sido muito edificante. Tem sido porque tenho constantemente me debruçado em estudar e pesquisar sobre esses aspectos da vida de Jesus, da vida dos seus apóstolos também, e extraído disso grandes lições para a minha vida, que pela graça de Deus tenho compartilhado, experienciado, conhecido, experienciado e compartilhado com outros, de como Deus trabalha na realização dos seus planos para cada um de nós. Bem, vamos adiante. Tá vendo? Eu sou tão fascinado por esse tema que eu acabei me detendo aqui mais um pouco. Mas vamos avançando. Aparências e limitações humanas. Ainda em relação à sua humanidade, homem sem pecado algum, mas ele tinha a aparência de homem e limitações humanas. Há sempre uma discussão, não sei se vocês já participaram, já ouviram, e se não discussão,
mas há sempre uma curiosidade relacionada aos aspectos físicos, à aparência de Jesus. Como era Jesus, né? Eu penso que todos nós, de alguma forma, temos uma curiosidade a esse respeito. A Bíblia dá alguma pista? Bem, sem dúvida alguma, aqueles quadros pintados da Santa Ceia, aquelas imagens de Jesus com base no padrão do homem europeu, eu acredito que não condiz com a imagem, a aparência física de Jesus. Bom, Jesus nasceu no Oriente, né? Nasceu em Belém, um garoto que nasceu ali em Israel, belemita. Isaías 53, verso 2, nos dá uma pista. Talvez não seja aquela que gostaríamos de ter, mas os estudiosos concordam que aqui temos uma descrição do Messias. E olha o que Isaías escreve, Isaías 53, verso 2 e 5, sobre a aparência do Messias. A aparência de Jesus, que Jesus foi, apesar de não reconhecido por seu povo, ele foi sim o Messias prometido. Quem deu crédito, a partir do verso 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. É o que nós encontramos e que teólogos e estudiosos em suas abordagens compreendem ser uma descrição da aparência física do Messias. E o que nós encontramos aqui é que Jesus não era aquele, não seguia aquele padrão europeu de homem branco, dos olhos azuis, dos quadros pintados. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, diz o texto. Por exemplo, no comentário da nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, comentando sobre Isaías 53 e 2, nós lemos o seguinte: o Messias não teria grandeza terrestre e nem atrativos físicos. Deus sempre contempla mais o caráter, santidade e obediência da pessoa, e não primeiramente a sua condição social terrestre em sua beleza física. Então, Jesus era um homem comum, e era tão comum em sua aparência que nós vamos nos lembrar que por ocasião da sua prisão, além de outros fatores, o fator de ser muito parecido em termos de se vestir, em termos de aparência com seus discípulos, era tão grande que foi preciso identificá-lo com um beijo. Judas o identificou para aqueles que foram conduzidos para prendê-lo, com um beijo, porque de outra forma ele não seria identificado. Não havia um destaque em termos de postura, de aparência física, de modo de vestir. Meu Deus, minha alma se alegra agora na simplicidade da humanidade de Jesus. Aleluia! Dessa beleza interior
dessa beleza de postura, dessa beleza de atitude, dessa beleza de ser. Glória a Deus, sendo quem era, nunca se colocou numa posição, nunca adotou uma postura arrogante diante dos seus discípulos, sendo quem era, lavou-lhes os pés, serviu-os. Glória a Deus, tão humano, aleluia, que foi preciso ser identificado com um sinal específico, com um beijo, porque não ostentava na maneira de vestir-se, não ostentava na maneira de portar-se, não havia ostentação alguma, aleluia, porque buscava servir os seus e buscava acima de tudo a glória do Pai. Glória a Deus. Aparência humana comum, simples, mas uma beleza interior, uma beleza de atitudes incomparáveis, uma beleza incomparável em relação a essas qualidades do ser e do fazer. Limitações humanas. Na página 82, no primeiro parágrafo, nós encontramos... Deixe-me dar uma pausa aqui. Vocês já perceberam a riqueza de conteúdo deste nosso manual? Vocês já perceberam a riqueza e extensão de conteúdo das nossas lições e dentro de cada lição, de cada texto? Se nos detêssemos em detalhes aqui e se ampliássemos os nossos comentários, vocês não teriam tempo para mais nada na vida, a não ser ficar aqui assistindo a nossa exposição, porque o que flui do trono da graça em minha alma, enriquecendo-a de saberes. Olha, eu preciso aqui canalizar isso e tenho certeza que isso flui do trono da graça para vocês também. Então, no momento oportuno, no tempo certo, desse fruir da iluminação do Espírito que das profundezas de Deus nos revela, nos traz, nos aprofunda na verdade, no tempo certo, no momento certo, compartilha isso. Precisamos sermos sábios na administração dos saberes acerca de Deus. Eu quero aproveitar até aqui, é um estudo muito prático. Lembrem-se que a proposta da presente disciplina é estudar doutrina, mas sem se distanciar da importância prática. Então, deixe-me abrir um parênteses aqui sobre essa coisa da gestão do compartilhamento de conhecimentos, ou da gestão do compartilhamento do conhecimento da palavra. Há uma tradição assembleiana de que quando se dá uma oportunidade para alguém falar na igreja, se o dirigente do culto diz assim, o irmão ou a irmã vai dar uma saudação, você tem um texto bíblico, e você precisa
usar no máximo 5 minutos ali do tempo para a partir daquele texto bíblico, por 5 minutos, trazer uma saudação para a igreja. Quando você não é o pregador da noite, o ensinador da palavra da noite, alguém diz, olha, o irmão ou a irmã vai nos dar uma palavra, mas você não é o pregador, não é o escalado para o culto, para trazer a mensagem ou o ensino. Então você se estende mais um pouco, ali 10 minutos, 15 minutos. Aqui no meu contexto a gente aprende assim. E aquele mesmo texto que você fala em 5, vai poder falar em 10 ou 15. Mas se você é o pregador do congresso, do evento, do culto, é o ensinador daquele culto de ensino, e a responsabilidade de compartilhar a palavra de forma mais ampla está com você, então aquele mesmo texto que você fala numa saudação em 5 minutos, que fala trazendo uma palavra entre 10 a 15 minutos, você vai poder expandi-lo em 40, em 1 hora, conforme o tempo lhe for concedido. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. Precisamos da sabedoria de Deus para fazer a gestão do conhecimento que do Senhor recebemos com base nos estudos, na investigação, na pesquisa e na ação do Espírito sobre a nossa vida. Precisamos da sabedoria de Deus para administrá-los com base nos tempos e oportunidades que nós temos. Então, eu estou fazendo aqui, eu estou dependendo aqui da graça e da sabedoria de Deus para fazer a gestão do que Ele tem me dado, para compartilhar com vocês acerca desses assuntos, lembrando mais uma vez que nós estamos tratando de questões introdutórias. Durante todo o curso, em todos os ciclos, nesse caminhar de vocês na ETAD, durante todos os ciclos, em seu programa de formação em teologia, e esses assuntos, em algum momento ou em alguns momentos, retornarão num nível de profundidade maior. Tá bem? Então nós vamos aqui trabalhando no nível mais básico, para que no momento oportuno e certo, já preparados para níveis mais profundos, vocês possam ser assim conduzidos a estes níveis. Ok? Então vamos adiante. Nós falávamos na página 82, onde o primeiro parágrafo da página 82, nos diz: quando Jesus assumiu a natureza e a forma humana, sujeitou-se voluntariamente às limitações próprias da humanidade. Todas as limitações, essas que vocês vão encontrar listadas aqui, por exemplo, Jesus a elas sujeitou-se. E essas limitações não afetam a natureza dele em termos da sua pureza. São limitações físicas que não comprometem em nada a perfeição em termos da sua humanidade. São limitações próprias do ser humano e não do ser humano pecador. Tá ok? Nomes e títulos nós encontramos que apontam para a sua humanidade. O nome Jesus, que é a forma grega do nome que aparece no Antigo Testamento, do nome hebreu Josué, vê Mateus 1:21, o título de Salvador, filho de Davi, filho de Abraão, filho do homem, e o filho do homem ganha o destaque, é um dos termos ou dos títulos ou dos nomes pelos quais Jesus mais
se referia a si mesmo, o Filho do Homem. Avancemos para o texto 2, que fala-nos sobre a deidade de Cristo, a sua divindade. E o texto tem também, percebam, um subsídio teológico intitulado A Concepção Virginal de Cristo, para que vocês também explorem e extraiam desse subsídio, que está na página 84 e 85, na parte de baixo, extraiam os conhecimentos aqui compartilhados pelo nosso querido pastor Claudionor de Andrade, que é aquele que contribuiu com os subsídios teológicos para este presente manual. Sobre os direitos divinos, nós lemos no início da página 85 que a primeira linha de evidência que consideraremos concernente à deidade de Cristo é que ele exercia direitos divinos pertencentes somente a Deus. Esses direitos divinos incluem receber adoração da parte dos homens, perdoar pecados, ressuscitar mortos e exercer a autoridade de julgar. Conforme a exposição de cada um desses, adoração, o perdão de pecados, a ressurreição de mortos e o exercício e a autoridade de julgar, conforme nós vamos encontrar das páginas 85 até a 87. Todas essas questões apontam a legitimidade ou o exercício de atribuições ou práticas que sinalizam, que apontam para a sua divindade. Agora saímos do estudo da humanidade de Jesus para alguns aspectos da sua divindade, revelados também na Bíblia Sagrada. Então, na página 86, de forma mais específica, na página 85, nós temos a questão da adoração, com uma exposição apontando para o fato de que, ao contrário de homens e anjos que rejeitaram a adoração, conforme a Atos dos Apóstolos, várias citações. No segundo parágrafo nós lemos: a Bíblia revela-nos que quando as pessoas em sua ignorância tentaram adorar os apóstolos, eles repeliram vigorosamente tal adoração. Atos 10, 25, 26, 14, 11 a 18. Os próprios anjos recusam ser adorados, visto que toda adoração deve ser dirigida a Deus. Apocalipse 19, 10, 22, 8 e 9. Mas Jesus não, Jesus foi adorado desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, ele foi reconhecido como Deus e reconhecido aqueles que o reconheceram como Deus, como Senhor e Deus, lhe prestaram a devida adoração. Ok? Então, Jesus, através da adoração que recebeu, foi do louvor que recebeu, louvores e adoração do tipo que só são dirigidos a Deus, prova a questão dos seus direitos divinos, aponta para os seus direitos divinos. E depois vem a questão do perdão, conforme Marcos 2 e 7, era um direito reservado somente a Deus, e Jesus nunca hesitou em exercer esse seu direito. E isso deixava muitos dos seus inimigos inquietos e perturbados. Mateus 9, 2 e 6. Poder de ressuscitar mortos, conforme todas as referências bíblicas aqui, João 5, 21, 10 e 10, Lucas 7, 11 a 17, 8 e 40 a 46, Evangelho de João 1 a 44 também, e no futuro todos serão ressuscitados por seu poder, haverão de ressuscitar em virtude de sua poderosa voz. João 5, 21 a 30. Autoridade para julgar, Evangelho de João, capítulo 5, verso 22,
Mateus 25, 31 a 46, Atos 10, 42, 17, 31, 2 Coríntios 5 e 10, uma riqueza de referências para serem investigadas. Qual é o conselho que nós sempre damos para os queridos alunos, para os queridos estudantes da Bíblia Sagrada? Leiam esses textos e com a graça de Deus, busquem absorver e reter toda a riqueza de conhecimento que eles trazem. Com base na investigação, na leitura e na revelação ou iluminação do Espírito, leiam e sejam edificados para a glória de Deus. Caráter divino. Os atributos morais que nós estudamos acerca de Deus nas primeiras lições que nós vimos, eles são vistos também em Jesus. Santidade absoluta, amor incomparável, do tipo santidade e amor de Deus, estão presentes em Jesus, que era Deus, homem e Deus. Então nós temos aí também uma série de citações e referências acerca do caráter divino presente em Jesus. Do mesmo modo, com a mesma intensidade, com a mesma amplitude, com a mesma essência de tudo aquilo que são atributos morais do Pai, nós encontramos no Deus Filho. O que percebemos no Deus Pai, encontramos no Deus Filho. Atributos naturais em relação à natureza de Deus. Assim como estudamos, nós vemos em Jesus manifestações da onipotência de Deus. E aqui temos, diante de todos esses enunciados, as devidas referências, páginas 87 e 88 do manual, a partir do final, do meio para o fim da página, atributos naturais, onipotência, Mateus 28, 18, Jesus declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Onipresença, a capacidade de estar em todos os lugares. A onisciência, a capacidade e o fato de saber todas as coisas. Todas essas qualidades, lembram que nós já estudamos os atributos não morais, os atributos imanentes, os atributos morais ou atributos transcendentes, os atributos que não são comunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus. Em Jesus encontramos, sendo Ele Deus, todos eles presentes. Onipresença, onisciência, onipotência e onissapiência também poderia ser tranquilamente aqui acrescentado, como já vimos. Reivindicações de sua deidade, página 88. Nós temos aqui na lição, nós lemos o seguinte: Jesus declarou abertamente que ele era Deus, de forma aberta. Às vésperas da sua morte, ele apelou para que os seus apóstolos aceitassem essas reivindicações com base em sua obra missionária, João 14:11. Quais eram as suas reivindicações? E aí tem uma lista de 8. Primeira, disse aos judeus que ele e o Pai eram um, João 10:30. Acusado diante do concílio dos anciãos, novamente declarou que era o Filho de Deus, e não um Filho de Deus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o único, da mesma natureza e essência do Pai. Lucas 22, 70 e 71, João 19:7. Asseverou que a salvação só pode ser obtida por intermédio dele, João 10:9.
Afirmou ser o único caminho de acesso ao Pai, João 14,6. Garantiu que ninguém pode fazer coisa alguma sem que ele o capacite, João 15:5. Em sexto lugar, durante seu ministério de ensino, testificou de sua preexistência, João 8:58, 17:5. Sétimo lugar, ele instruiu os discípulos para que orassem em seu nome, João 16:23. Quando enviou os discípulos para ministrar, conferiu-lhes o poder de realizarem milagres, Lucas 9:1 e 2. Todas essas declarações e reivindicações, além das obras miraculosas realizadas por Jesus, proveem para nós a sólida evidência que ele é Deus. Aleluia. Nomes ou títulos, mais uma vez aqui, que indicam agora a divindade. Nós vimos agora há pouco nomes ou títulos que indicam a humanidade. Acerca da sua divindade, os nomes ou títulos que ele recebe são, por exemplo, o Filho de Deus, várias vezes assim chamado. Aqui nós encontramos as referências bíblicas sobre isso, acerca disso, Mateus 3:17, 17:5. João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 36. Outro título, além de o Filho de Deus, Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7:14, Mateus, capítulo 1, verso 22, 23. E de uma forma singular e bem própria do contexto da época, João escreveu acerca de Jesus que ele é a palavra de Deus, o Logos. E nós vamos ter na página 90 uma explicação concisa, mais clara, acerca do significado desse termo que João escreve na língua grega acerca de Jesus. O verbo, o Logos, se fez carne. E nós vamos encontrar aqui na página 90, por exemplo, que no grego esse termo Logos, né, traduzido por palavra ou verbo, em nossa versão portuguesa é traduzido por verbo, está aqui, visto que esse vocábulo é do gênero masculino, enquanto palavra é do gênero feminino. Escreveu, pois, o apóstolo João, e o verbo se fez carne, o Logos se fez carne, né, e habitou entre nós, João 1:14. As palavras ditas por uma pessoa exprimem aquilo que ela está pensando. A palavra de Deus é o pensamento de Deus, expresso de tal maneira que os homens são capazes de entendê-lo. Deus não está separado da sua criação, antes ele revela-se a nós. João declarou que a palavra Jesus é Deus desde a eternidade. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2. Então, Logos, o verbo, é um dos títulos que apontam para a sua divindade, a divindade de Jesus. Ele é também chamado Deus de forma expressa, quando Paulo escreve a título, capítulo 2, verso 13, e também chamado de Senhor. Obviamente, Senhor, não no sentido comum, como um pronome de tratamento daqueles a quem devemos respeito por idade ou por uma posição de honra, mas Senhor, relacionando-se de forma específica à sua divindade, com respeito à sua deidade ou divindade. E aqui temos também uma sequência, no último parágrafo da página 90, de citações que apontam para esse fato. O texto de número 3 da nossa presente lição tem por título a união da deidade e da humanidade de Cristo. Como nós já antecipamos, mais uma vez o tema encarnação é aqui tratado. Há na página 92 mais um subsídio teológico que deve
todos eles, mas um subsídio teológico nos apresentado aqui, cooperando com o texto, que tem por título O Esvaziamento de Cristo. Nesse início do texto número 3, o tema encarnação ele é ampliado. Nós vimos o tema encarnação no primeiro texto da presente edição. Fizemos menção de alguns aspectos da encarnação conforme ali citados, e agora aqui o tema encarnação é ampliado com esse subsídio teológico que fala do esvaziamento de Cristo. Esvaziamento de seu direito em termos de ser Deus. Está aí para vocês aproveitarem bem. Eu não vou entrar no comentário do subsídio teológico. O subsídio teológico é um reforço ao texto, vou me manter no texto, mas aqui nós temos uma fala sobre a kenosis de Cristo, que trata do seu esvaziamento, que precisa ser entendido com muita propriedade. Sem comentar, uma parte aqui afirma: ao encarnar-se, esvaziara-se ele apenas de sua glória. Em todo o seu ministério terreno, agiu como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, o demais do texto vocês aproveitem bem aí. Características da encarnação, página 93. Mais algumas características. A encarnação como já sinalizamos, como já afirmamos, é um mistério. Essa convivência em um único ser. Nos lembramos agora da Trindade, né? Não, a Trindade é 3 pessoas, uma divindade. 3 pessoas, um ser. Um mistério tremendo. A convivência em Jesus, a realidade, o fato de ao mesmo tempo ser homem e ser Deus. Outro mistério, outra complexidade espiritual tremenda que aceitamos por fé e cremos e acreditamos nesse fato difícil de ser compreendido, mas fato espiritual, fato histórico, fato concreto: Jesus, homem, Deus. Aleluia. Ainda no campo da encarnação, na página 94, continua o comentário sobre a união da natureza da deidade. Segundo parágrafo, a união das duas naturezas. Portanto, vemos que o Filho encarnado une em sua própria pessoa a verdadeira deidade com a verdadeira humanidade. Para em seguida termos uma exposição das razões da encarnação. Entre as razões pela qual Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, é destacado a necessidade como razão, por exemplo, a questão do sacrifício. Era necessário que houvesse um sacrifício em primeiro lugar. Depois ganha destaque o fato de que Jesus, o Verbo se fez carne, para revelar o Pai à humanidade em toda a sua inatingível excelência e beleza espiritual. Em terceiro lugar, ao tornar-se homem, na medida que o Verbo se fez carne, ele também, o Senhor nos ofereceu um exemplo apropriado de vida, de conduta em todos os aspectos. Por fim, ele foi enviado para cumprir uma missão, e ele cumpriu essa missão. A encarnação possibilitou também o cumprimento da sua missão. E que missão! Glória a Deus!
Texto 4. As obras de Cristo. E aqui nós vamos encontrar como destaques, e sem dúvida nenhuma, com grande destaque, primeiro, a sua morte, que foi inteiramente, plenamente, absolutamente voluntária. O Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18, de forma esplêndida e clara, expressa essa voluntariedade através da narrativa de uma das falas de Jesus, do registro de uma das falas de Jesus. João 10, 17, 18. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Voluntariedade. O desejo livre de cumprir o necessário para a nossa salvação, do sacrifício e tudo que o desejo livre de experienciar todo o sofrimento que experiencia, a voluntariedade de sofrer o que sofreu, de viver o que viveu, de padecer o que padeceu. Voluntariedade no contexto da sua morte, voluntariedade que o levou à morte, voluntariedade apesar de saber da necessidade da morte. Que exemplo tremendo para a vida da gente. Aquele que serve a Deus, aquele que se permite por Deus ser enviado, aquele que se permite por Deus ser usado, é aquele que, se necessário, voluntariamente se permite morrer pela causa, se for necessário. Às vezes a morte não é física. Às vezes tentam assassinar a nossa reputação. Assassinato de reputação é um termo muito em voga, é um termo do momento. Narrativas que produzem assassinatos de reputações. Jesus, tentaram mesmo com Jesus. Tentaram assassinar a sua reputação. Atribuíram as suas obras a obra de demônios. Afirmaram que Jesus era uma fraude, um mentiroso, um charlatão, um falso profeta. Afirmavam que ele dizia ser quem não era. Mentiroso, fraudulento. Aqueles que seguem o exemplo das obras de Cristo sofrerão mesmo. Ele disse isso: vocês serão perseguidos pelos de fora
e perseguidos pelos de dentro, pelos incrédulos e por crentes. Por incrédulos que não conhecem a Deus e por crentes que estão distantes da comunhão com o Pai, que não se submetem à palavra do Pai. Esses se tornam perseguidores e que em busca o tempo todo obedecer ao Pai e cumprir a missão que o Pai lhe confiou. Então a estes cabe a voluntariedade, a consciência de que podem sofrer ataques e de assim como o seu mestre e senhor podem sofrer a tentativa do assassinato de suas reputações. E alguns experimentam não apenas a morte ou assassinato da reputação, mas a morte física. Mas deixe-me vos falar em nome de Jesus, assim como o Pai honrou o Filho, todos aqueles que voluntariamente se submeterem à vontade do Pai serão honrados pelo Pai. O assassinato da reputação, a tentativa de assassinato da reputação de Jesus foi frustrada com a ressurreição. Deus o justifica. O Pai o justifica na ressurreição. E o honra na exaltação e na glorificação. A tentativa de assassinato da reputação e a tentativa e o ato de ser acusado e condenado à morte, o Pai tratou das duas coisas. Porque o Pai é justo, o Pai é santo, o Pai é bom. Aleluia. Ei, Senhor, que maravilha. Voluntariedade que o levou à morte. Uma morte que pagou a penalidade imposta aos nossos pecados, segundo o parágrafo da página 96. Uma morte que também tem aplicações práticas à nossa vida diária. Nesses termos que acabamos de ver, ou de mencionar ou citar aqui, mas também no sentido, conforme aqui, na página 97, a morte de Cristo também tem aplicações práticas à nossa vida, várias aplicações. Falamos de algumas, aqui existem essas aqui e outras que poderíamos expandir. Em sua carta à igreja da Galácia, disse Paulo: estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20, também escreveu: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, Gálatas 5:24. Isso envolve a crucificação do nosso eu, o que significa que devemos desistir dos nossos desejos, a fim de fazer somente aquilo que agrada ao Senhor. A crucificação de Cristo deve tornar-se a nossa crucificação. Amém. Página 98. Ressurreição. A obra de nosso Senhor Jesus Cristo teria sido incompleta e a nossa fé seria inútil se ele não tivesse voltado à vida. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15, nos traz de uma forma ampla e profunda fatos e realidades acerca da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15 amplia as declarações de Jesus acerca da sua ressurreição e outras declarações acerca da ressurreição de Jesus ao longo de todo o Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 15 é um capítulo indispensável
para um conhecimento mais amplo e profundo acerca da realidade, acerca do fato e das implicações para todos nós da ressurreição de Jesus. Ainda aqui, nós vamos encontrar entre a página 98 e 99, a declaração no final da página 98, no último parágrafo, nós lemos: há muitas razões pelas quais a ressurreição reveste-se de tanta importância para nós. E aqui nós temos 5 razões devidamente descritas para que vocês possam ler, confirmar os textos e se alegrar no Senhor, com base nos fatos e nos conhecimentos que esses textos nos passam de forma maravilhosa e graciosa. A ressurreição, após a citação desses 5, pelo menos 5 resultados, aqui são aqueles que são considerados pelo autor do manual, alguns dos resultados, alguns, não são todos aqui, não dá para listar todos, são alguns dos resultados mais significativos desse grande acontecimento que foi a ressurreição. Ele lista 5 e conclui que a ressurreição, por conseguinte, foi uma apropriada conclusão da missão salvadora de Cristo. Está no final dos 5 resultados listados aqui, dentre outros que poderiam constar. Por fim, é tratado sobre a ascensão e a exaltação de Cristo também. Aqui tratada, são aqui tratadas ascensão e exaltação. O segundo parágrafo da página 99 afirma que a palavra ascensão refere-se ao evento no qual Cristo retornou aos céus. A palavra exaltação fala do fato de que ele foi elevado a um nível superior. A palavra ascensão tem a ver com o lugar para onde ele foi. E a palavra exaltação tem a ver com a posição ao qual ele foi elevado. De uma forma mais clara, a ascensão ao local ao qual ele retornou e foi conduzido e foi elevado, e exaltação à posição. A ascensão tem a ver com o lugar da exaltação e a exaltação com a posição de honra ao qual ele foi elevado, ok? Ascensão e exaltação falam de elevação. Ascensão, elevação no sentido relacionado ao lugar, e exaltação tem a ver com elevação no sentido de posição. Jesus foi elevado a uma posição de honra e glória à mão direita do Pai. Sua ascensão e exaltação são extremamente significativas para nós. Em sua exaltação, Cristo recebeu o lugar que lhe cabia por direito como soberano. Atos 2, 33 a 36, 5, 31, Efésios 1, 19 a 23, Hebreus 2, 14 a 18 e 4, 14 a 16. Essa exaltada posição resultou em alguns admiráveis, alguns, tem outros. Aqui são citados alguns admiráveis benefícios para o seu povo, alguns dos quais observaremos a seguir. E aí tem uma lista de 6 admiráveis benefícios, dentre outros, que a sua exaltação nos proporcionou. Nós vamos concluir a presente lição, essa lição de número 3, lendo. A leitura desses benefícios é muito edificante. Primeiro benefício resultante da exaltação. Apesar de estar agora no céu, espiritualmente falando, Jesus está presente em todos os lugares, enchendo o universo inteiro. Efésios 4:10. Portanto, ele é o objeto ideal da adoração de todas as pessoas. 1 Coríntios 1 e 2. A ele a glória, agora e para sempre. Amém. Jesus entrou em seu ministério sacerdotal no céu.
conforme já podemos destacar, Hebreus 4,14, 5 a 10. Ali ele intercede por nós. Glória a Deus. Nós pecadores, nós imperfeitos, nós falhos, sempre que confessamos os nossos pecados, ele é o nosso supremo intercessor. Ele tem distribuído dons entre seu povo, Efésios 4, 8 a 11. Isso inclui dons a indivíduos, 1 Coríntios 12, 4 a 11, e a igreja, coletivamente falando, Efésios 4, 8 a 13. A sua graça faz com que ele distribua esses dons, segundo a sua soberana vontade e graça. Ele derramou o Espírito Santo sobre o seu povo, Atos 2 a 33, todos os filhos de Deus, todos os crentes em Jesus Cristo, todos aqueles que fazem parte da igreja de Jesus, a estes é concedido que sejam batizados no Espírito Santo, que sobre eles o Espírito Santo seja derramado para que sejam capacitados com poder para fazer a obra de Deus e para desfrutarem de uma imersão espiritual, né, a partir desse derramar do Espírito, com uma capacitação, uma maximização em suas experiências de oração, de adoração, de louvor, de pregação, de ensino. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Quinto lugar, na qualidade de exaltado príncipe e salvador, ele está dando a oportunidade de arrependimento e fé às pessoas. Atos 5, 31, 11, 18, 2 Epístola de Pedro 1 e 1. Nos apropriamos disso, estamos aqui desfrutando disso. Sexto, nosso Senhor, assunto ao céu e exaltado, levou consigo a sua natureza humana, o seu corpo humano glorificado. Esta ideia é salientada na Epístola aos Hebreus, onde o escritor declara que, visto que Jesus participou das nossas experiências humanas, também é capaz de ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Hebreus 2, 14 a 18, 4, 14 a 16. Esse é um tremendo motivo para o nosso fortalecimento e consolo. Amém. Glória a Jesus. Queridos, aqui encerramos a nossa lição de número 3. Lição sobre Cristo, expressão visível do Deus invisível. Que o Senhor, com a sua graça e misericórdia, continue nos ajudando a compreender dentro da medida da graça que Ele tem dado a cada um, a crer e a vivenciar essas verdades e realidades que estamos estudando. Doutrina, ou as doutrinas da Bíblia, não são verdades apenas para encher cabeça. As doutrinas da Bíblia são verdades para serem vividas, para serem observadas, para serem praticadas. Que Deus nos ajude com a sua graça a isso. Nos encontramos permitindo o Senhor para a lição de número 4. Até lá, se Ele assim nos permitir. Paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.